Na dinâmica em que vivemos hoje em dia, é comum sentirmos a necessidade de participarmos de cursos, priorizando o certificado, ao invés do conhecimento que fica em segundo plano. Os educadores e professores dos cursos de gestão do conhecimento e desenvolvimento organizacional, patrocinados pelo Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação em São Paulo e ministrados aqui na Becam, preocupamo-nos com a sua formação e desenvolvimento pessoal e profissional. O certificado pode esperar, você não. Olá, eu sou o professor Dr. Cláudio Moraes e vou desenvolver com vocês o curso intitulado Diferenciação da Oferta, uma ferramenta estratégica para turbinar as suas vendas. Inicialmente, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao SEAC São Paulo, Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação, a ABECAM, Associação Brasileira das Empresas de Conservação Ambiental, as suas respectivas diretorias, e um agradecimento especial ao professor Dr. Basile, coordenador dos cursos de gestão. Este curso, originalmente, estava previsto para ser desenvolvido em 16 horas, ou seja, 2 dias, com uma teoria robusta sobre o assunto e também com exercícios práticos individuais e também em grupo. Mas, com o advento da pandemia, isso tornou-se impossível e nós tivemos o grande desafio de condensá-lo numa videoaula de 1 hora a 1 hora e 30 minutos. Falando um pouquinho de mim, eu sou graduado em Engenharia Química, fiz um MBA em Marketing na FIA-FEA USP, fiz o meu mestrado em Estratégias Empresariais na Universidade Presbiteriana Mackenzie e o meu doutorado em Administração na área de Marketing na FEA USP. Trabalhei por mais de 26 anos em empresas multinacionais, tive a minha própria empresa de consultoria na área de marketing empresarial e lecionei por mais de 16 anos como professor assistente doutor na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em 2019, fui agraciado com o título de professor emérito desta mesma universidade. Muito bem, vamos então iniciar o nosso curso. Iniciando, é interessante olharmos o posicionamento do consumidor, seja pessoa física ou o consumidor empresarial, né? Hoje, todos são muito sofisticados, todos estão usando e verificando as informações disponíveis na internet, né? E, com muito conhecimento, passam a ter, então, uma maior sofisticação. Todos têm uma maior sensibilidade a preços, o que é natural. Todos vivem num mercado extremamente competitivo ou hipercompetitivo, e preço passa a ser um item fundamental. Todos têm expectativas crescentes de qualidade e serviço. Quando a gente fala de qualidade aqui, nós estamos falando de qualidade de um contexto maior. É qualidade de produto, é qualidade das pessoas, é qualidade de atendimento, é confiabilidade, é garantia de fornecimento, tudo estaria dentro desse item qualidade. Todos temos uma crescente escassez de tempo. O dia de 24 horas parece que é muito pequeno e insuficiente para que a gente consiga realizar tudo que a gente precisa fazer todos os dias, né? Todos querem mais conveniência. Quem não quer mais conveniência? Ter o produto pronto na prateleira para eu pegar, ou a cerveja gelada, ou a bebida gelada, né? Ou que esse produto seja entregue na minha casa, ou no caso da empresa, que as entregas sejam feitas no dia certo, na hora certa, no momento exato. Né? Existe uma percepção de maior equiparação entre fornecedores e produtos. Sem dúvida que tem um grande número de fornecedores para qualquer produto e os produtos estão cada vez mais parecidos e equivalentes. E é aqui que entra a importância da diferenciação.
Eu não quero ser mais um igual aos outros. Eu quero ser diferente. Eu quero ter uma oferta diferenciada, né? Aceitação crescente das marcas dos revendedores e marca genérica. Isso fica mais para o marketing de consumo, né? No caso do marketing empresarial, os intermediários seriam os distribuidores autorizados e revendedores, né? Lealdade decrescente. Nesse processo todo de produtos equivalentes, né, onde preço passa a ser a tônica principal, quem tiver menor preço leva. Então, a lealdade hoje ela é decrescente, não está com nenhum dos fornecedores, principalmente se eles tiverem produtos equiparados e equivalentes, ou iguais. O desejo crescente de customização, ou seja, um desejo de ter um produto feito especificamente para a minha empresa, para resolver os meus problemas, né? E aqui, mais uma vez, entra o quê? A customização, a diferenciação, que nós vamos falar muito ao longo do nosso curso. E todos eles estão muito atentos às questões relativas à responsabilidade social das empresas, né? Principalmente no que diz respeito à produção sustentável, com matérias-primas, né, sustentáveis, e também, vamos dizer, com um adequado, né, um adequado equilíbrio em relação às emissões gasosas, ao meio ambiente, etc. Então, as questões relativas à responsabilidade social ficam resumidas, né, com maior importância entre uma produção sustentável e, ao mesmo tempo, com uma visão adequada de preservação do meio ambiente. Alguns conceitos essenciais que são muito importantes. Então, nós vamos falar sobre necessidades, desejos, demandas, produto ou oferta, atributos do produto e benefícios, valor e satisfação, troca e transações, mercado-alvo e segmentação. Vocês vão ficar cansados de ouvir falar sobre atributos do produto e benefícios, necessidades, valor e satisfação. Muito bem. Necessidades, desejos e demandas. As necessidades, de uma forma muito simples, descrevem exigências humanas básicas, né? O psicólogo Maslow fez uma proposição de uma hierarquia das necessidades de Maslow. Esse modelo é muito criticado por alguns autores que o consideram ultrapassado. Eu, particularmente, considero muito interessante esse modelo e ainda válido, auxiliando muito o profissional de marketing, né? Então, ele disse que existe uma hierarquia das necessidades e que o ser humano precisa conquistar, em primeiro lugar, as necessidades do primeiro patamar, e à medida que ele conseguir isso, ele pode pensar em trabalhar no segundo patamar, para depois ir para o terceiro, quarto e até chegar no quinto. Por isso que é uma hierarquia, né? Eu deveria, teoricamente, respeitar, vamos dizer, essa sequência. As necessidades, elas são intrínsecas ao ser humano. Elas nascem com o ser humano. A maior bobagem que alguém pode falar, o maior erro conceitual é alguém dizer que marketing ou profissional de marketing cria necessidades. Nós vamos ver que eles criam desejos, mas nunca necessidades, porque as necessidades são intrínsecas ao ser humano. O neném acabou de nascer, ele tem necessidade de respirar, de se alimentar, não é? E de ter um abrigo, uma roupa, não é verdade? E depois vem as outras necessidades fisiológicas dele. Mas essas seriam, vamos dizer, as necessidades fisiológicas mais importantes que nascem, né? Que aparecem com o nascimento da criança. Muito bem, a necessidade de segurança seria a parte de proteção, de ter uma casa, um abrigo,
você ter um plano médico, você ter uma aposentadoria, uma existência razoavelmente confortável. Depois vem as necessidades sociais, a sensação de pertencer a um grupo, ser sócio de um clube, integração, amor. Depois vem as necessidades de estima, ou melhor, de autoestima, né? Onde eu quero ser reconhecido na minha empresa, reconhecido na sociedade, reconhecido no bairro, na vizinhança onde eu moro. Eu quero ter um status, não é, dentro dessa sociedade. E, finalmente, o último estágio, que seria a autorrealização, que seria desenvolvimento e realizações pessoais. Lógico, se a gente olhar dessa forma, nós vamos verificar que esse último estágio estaria mais ligado, teoricamente, às pessoas mais velhas. Não que o jovem não possa galgar todos esses patamares e chegar nesse nível e lutar para ter autorrealização, não é isso. Mas, naturalmente, ao longo de uma vida, o ser humano se desenvolve e vai chegar nesse último estágio justamente buscando um entendimento maior com Deus, com a igreja, a parte filantrópica, vai, de repente, fazer parte de uma ONG em causas interessantes para a sociedade, vai, de repente, desenvolver algumas atividades que ele teve vontade a vida inteira e não foi possível, porque era um provedor, trabalhava o dia inteiro e tinha que levar o dinheiro e o sustento para sua família. Então, ele passa a tocar numa banda, ele passa a estudar música, ele passa a pintar, ele passa a desenvolver esculturas e coisa do tipo. Muito bem. O professor Yanasi conseguiu, a partir do modelo da hierarquia de Maslow, pensar e desenvolver as hierarquias das necessidades empresariais. Então, o primeiro nível, que seriam as necessidades fisiológicas para o ser humano ou básicas para a empresa, nós teríamos a aquisição e manutenção de produtos e serviços que vão garantir o quê? A produção e a operação dessa empresa. Então, matéria-prima, insumos, equipamentos, instalações e um item da maior importância, limpeza, e que vem de encontro ao nosso serviço prestado e às empresas de asseio, conservação e limpeza. Então, veja que limpeza está considerada como uma necessidade básica. Nenhuma empresa pode existir e sobreviver num ambiente que não tenha uma limpeza, uma higiene e um asseio adequados, não é verdade? Então, veja que interessante isso. A limpeza está colocada como uma necessidade básica das empresas. Agora, com o advento da pandemia, higiene e limpeza e asseio, eles passaram a ser ainda mais importantes, de fundamental importância, ok? Então, era esse o paralelo que eu queria fazer com vocês. Depois tem uma necessidade de segurança, vou passar mais rápido, garantia contra roubo, contra a ausência dos funcionários, contra acidentes, falhas, problemas financeiros, necessidades sociais, que é a obrigação de manter boas relações com os stakeholders, os colaboradores, fornecedores, clientes, comunidade, etc. Depois, a necessidade de reconhecimento, que seria da parte de autoestima, de ser uma empresa considerada importante para a sociedade, reconhecida, admirada, e, finalmente, as necessidades de autorrealização, que é a busca constante de índices consistentes de crescimento, melhorias e aumento de participação de mercado. Muito bem. Esse item necessidades é de fundamental importância. E para atender uma necessidade, eu tenho que gerar benefícios. Então, a nossa venda começa tendo que entender as necessidades e os benefícios buscados ou procurados pelos clientes para atender essas necessidades. E como é que eu identifico isso? Como eu faço isso? Em primeiro lugar, ouvindo muito, observando,
o mercado, o meu cliente, e pesquisando, fazendo perguntas importantes e inteligentes, conversando com outras pessoas do setor e especializadas no setor, tendo empatia, porque tendo empatia, a empatia vai facilitar todo esse processo de comunicação e de interação e ajudando o cliente a comprar. Então, é assim que eu identifico as necessidades e os benefícios buscados pelos clientes. Muito bem, desejos e demandas. Então, o profissional de vendas não cria necessidades, ele cria desejos. Então, o que é isso? Se eu tenho, na realidade, necessidade de comprar uma bicicleta, por problemas de mobilidade na cidade, eu vou analisar o mercado de bicicleta e as opções existentes, ou seja, as ofertas ou os produtos, né, colocados no mercado. À medida que eu começo a verificar cada uma das bicicletas com suas características, vantagens e desvantagens, eu tenho a criação de um desejo. Né? Então, uma determinada bicicleta com algumas características vai provocar um desejo na minha pessoa. Né? Se eu tiver dinheiro para comprar essa bicicleta, então existe uma demanda potencial. Se eu realizar a compra, existiu uma demanda real. Ok? Ficou claro o que é desejo, o que é demanda? Se eu tenho o desejo de ter um carro de luxo, um Rolls Royce, e não tenho dinheiro para comprar, isso vai ficar na forma de um sonho. Não é verdade? Não vai caracterizar uma demanda. Muito bem. Produto ou oferta? Produto é um bem ou serviço, né? E pode ser também uma ideia, um lugar, uma pessoa, ok? No nosso caso, o produto vai representar um serviço, também chamado de oferta, é aquilo que o fornecedor oferece para o mercado, o seu produto ou a sua oferta. Atributos do produto e benefícios. Esse item é muito importante. Então, todo produto é um pacote ou um conjunto de atributos. E o que são os atributos? São características e propriedades desse produto. Por exemplo, um automóvel. Um automóvel popular, ele pode ter 2 ou 4 portas, são atributos. Ele pode ter vidro elétrico, é outro atributo. Pode ter ar-condicionado, é outro atributo. Obrigatoriamente, hoje, ele tem que ter airbag duplo, cinto de 3 pontos, apoio para a cabeça e agora o freio a disco. Pode ter o motor de 3 ou 4 cilindros, que faz, na média, 14, 15 km com litro. São todos atributos desse produto chamado automóvel popular. Ok? Então, no caso do serviço de limpeza, eu não sou especialista na área de limpeza, mas pensando bastante, eu identifiquei alguns atributos que vocês podem concordar ou não. E, ao mesmo tempo, vocês, como especialistas, deveriam completar essa relação de atributos. Então, mão de obra treinada e especializada, equipamentos modernos e adequados para os serviços de limpeza, condições comerciais e preços justos, pontualidade e ética. O nosso pessoal chega na hora e tem uma ética, perante tudo que ele vê e escuta dentro da empresa cliente. Funcionários uniformizados e com equipamentos de proteção individual, supervisão no local de trabalho. Então, eu mantenho um supervisor que comanda toda a equipe de limpeza e está lá para resolver todos os problemas. Eu ofereço um período experimental
de limpeza para que o cliente realmente conheça o nosso serviço. Temos uma reputação como fornecedor de serviço de limpeza. Tenho e dou a garantia de fornecimento. Quer dizer, uma vez combinado e contratado, nós vamos atender com garantia de fornecimento aquilo que foi realmente vendido e combinado. E o atendimento e relacionamento, que também são especiais. Então, esses seriam alguns dos atributos, né, do serviço de limpeza. Muito bem, agora vamos olhar o que seria os benefícios. Né? No exemplo que eu dei do carro, eles têm aquele monte de atributos, lembra? Se eu juntar atributos como cinto de 3 pontos, apoio para a cabeça, freio a disco, ou freio ABS, e airbag duplo, e colocá-los em uso, qual é o benefício gerado? Segurança, preservação da vida. Então, os benefícios, eles aparecem e são gerados quando os atributos do produto ou da oferta são colocados em uso. E os benefícios é que vão atender às necessidades do consumidor e vão gerar valor para o consumidor. Tá certo? Outro benefício, por exemplo, o carro que nós falamos é um carro popular, tem um motor de 3 ou 4 cilindros aí que faz 15 km por litro, por exemplo. Se eu trabalho a 15 quilômetros da minha casa, certo? Com esse carro popular, quando eu coloco em uso, eu vou e volto com 2 litros de gasolina. 15 quilômetros por litro, eu estou distante 15 quilômetros, e de volta 2 litros de gasolina. 2 litros de gasolina a 4,50, vamos dizer, dá R$9. Então, esse é o benefício econômico. Então, coloquei o motorzinho ou o carro em uso e gerou um benefício econômico, né? É equivalente praticamente à passagem de ônibus, quase, né? Então, ficou claro o que é o benefício? Os atributos colocados em uso geram os benefícios. Então, vamos fazer um primeiro exercício, né? Tente associar cada um dos atributos daquela lista, os atributos da oferta do serviço de limpeza, aos respectivos benefícios. E não se esqueça de completar aquela relação e depois também associar aos seus respectivos benefícios. Então, veja, os atributos da oferta é aquela relação que nós já colocamos. Mão de obra treinada e especializada. Quando eu coloco em uso, que benefício vai me dar? Qualidade no serviço. Equipamentos modernos e adequados, colocados em uso, o que vai gerar? Produtividade. Eu vou conseguir limpar melhor com a utilização de um tempo menor. Condições comerciais e preços justos. Qual é o benefício quando colocados em uso? Economia. Pontualidade e ética. Qual é o benefício? Segurança. Funcionários uniformizados e com EPIs, equipamentos de proteção individual. Segurança. Supervisão no local de trabalho. Qual é o benefício que vai gerar? Tranquilidade. Eu que contratei o serviço de limpeza, estou tranquilo, porque existe um supervisor lá que comanda a equipe, que resolve todos os problemas e que está lá para fazer a coisa funcionar. Período experimental. Qual o benefício? Diminuição do risco. Não é? Eu não conheço a empresa, então ela oferece um período experimental que eu vou poder ver realmente como ela trabalha e como funciona, diminuindo o risco de uma contratação inadequada. Reputação do fornecedor vai me gerar o quê como benefício? Confiabilidade. Garantia de fornecimento vai me gerar o quê? Satisfação. Eu nunca vou ter problema de faltar pessoas, não ter ninguém na área de limpeza, a minha fábrica, o meu escritório ficar sujo por 1, 2 dias porque deu um problema, enfim, com o pessoal, alguma coisa do tipo. Não, tem garantia de fornecimento, e com isso eu vou ter o benefício da satisfação. E, finalmente, o atendimento e relacionamento especiais,
que vão gerar o quê? Satisfação também. Muito bem. A pesquisa sobre benefícios procurados para o atendimento das necessidades. Então, é importante observar. Você descobriu um novo cliente, antes de começar a vender o seu produto ou realizar o contrato, você precisa entender quais são as suas necessidades e os benefícios que eles procuram. Então, a dica aqui é: complete aquela lista de atributos. Né? Tenha uma lista a mais completa possível. Use uma escala de notas de importância de 0 a 10 ou de 0 a 5. Acho que de 0 a 5 fica até mais simples. Solicite ao cliente uma avaliação de cada atributo, concedendo uma nota entre 0 e 5 ou 10, onde 0, nenhuma importância, e 5 ou 10 é importância máxima. Veja, tudo que está listado como atributo é importante, mas nós queremos que ele atribua a nota máxima de importância para alguns atributos que ele considera os mais importantes. Então, veja, de 0 a 5, você tem 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Nota 2 para um atributo, nota 3 para o outro, nota 4 para o outro e nota 5 para aqueles que ele entende que sejam os mais importantes. O ideal seria conseguir mais de uma avaliação. Então, mais para frente nós vamos falar que existe um grupo de compras, né, o centro, chamado centro de compras. Então, existe o comprador, existe o usuário do serviço de limpeza e o aprovador, pelo menos. Né? Então, o ideal seria que essas três pessoas avaliassem a importância dos atributos. Tendo mais do que uma avaliação, tire a média das notas por atributo. E assim você terá os principais atributos. Aqueles com nota média maior ou mais próxima de 5 são os atributos principais mais valorizados pelo seu cliente. Coloque-os em uso e tire os respectivos benefícios mais valorizados pelo seu cliente ou futuro cliente. Trabalhe com persistência, vendendo e entregando os benefícios valorizados pelo seu cliente. É isso que você tem que vender, pois dessa forma você consegue customizar ou diferenciar a sua oferta. Muito bem, valor e satisfação. Valor, segundo o Kotler, um autor importantíssimo de marketing, fica definido como a razão, a divisão entre o que o cliente recebe e o que ele dá. O que ele recebe? Ele recebe benefícios quando compra um produto. Não é? E dá o quê? Paga, faz o sacrifício e assume custos. Não é? Então, é essa relação entre benefícios percebidos e custos percebidos que fica definido como valor. Os benefícios podem ser funcionais e emocionais. Funcionais estão ligados diretamente ao produto e àquilo que ele faz e tem que fazer, né? Que é a função dele. E os emocionais ficam mais do lado, vamos dizer, psicológico, né? Os funcionais estão do lado tangível e os emocionais mais do lado psicológico. Então, por exemplo, se eu comparar um automóvel popular com uma BMW, os dois têm como benefício funcional o quê? Me levar aonde eu quero ir, não é verdade? Me transportar. Agora, o carro popular não tem nenhum apelo emocional, não é? Por outro lado, a BMW tem benefícios emocionais. Eu, tendo uma BMW, pertenço ao grupo daqueles poucos que têm uma BMW no Brasil. Não é? A minha autoestima
vai lá para cima dentro de uma BMW, nem cabe dentro da BMW, né? Por exemplo. Então, eu tenho benefícios emocionais. E os custos? Os custos, o principal é monetário, é enfiar a mão no bolso, tirar o dinheiro e pagar pelaquela compra, né? E tem também aspectos relativos ao tempo, à energia e psicológicos. Tudo isso associado ao tempo que eu gastei, à energia que eu despendi, né? E toda a tensão mental que eu tive para procurar esse produto. Né? Lembre-se que quando eu saio de casa para comprar um produto, né? O meu taxímetro de custo está girando. Se eu sair de carro, é o custo do carro, é o custo do estacionamento, é o custo dentro do shopping de subir e descer a escada, de ir atrás daquilo que eu quero, de experimentar, depois de ficar na fila para pagar, etc, etc. Outros autores, o Churchill e Peter, colocam que o valor é a diferença entre os benefícios percebidos e os custos percebidos. Os benefícios são os funcionais e os emocionais, só que os benefícios emocionais ele divide em sociais, pessoais e experimentais. Os custos são os custos monetários e também aqui ele divide também em temporais, psicológicos e comportamentais. Nós já falamos isso no slide anterior, né? Aqui a única diferença é o benefício experimental. Então, no caso de uma BMW, eu teria ainda um outro tipo de benefício, eu poderia ter, que seria alugar um espaço em Interlagos, pegar essa BMW e girar em Interlagos com ela a 300, 350 km por hora. Né? Lá seria o lugar ideal para fazer isso, tendo, enfim, uma experiência incrível, né? Uma sensação nova, muita adrenalina nessa atividade, então seria um benefício experimental que eu ainda teria com uma BMW, por exemplo. Então, veja que os benefícios emocionais, eles estão ligados a produto, essencialmente a produtos de luxo. Não é? Muito bem, outros autores colocam que a formação de valor para o cliente vem da reunião de 3 tipos de benefícios. Os funcionais, né? A função exercida pelo produto, né? A razão da existência dele, que tem como base as características do produto e propriedades, né? Vamos dizer, físicas, que, quando colocadas em uso, vão gerar esse benefício funcional. Os benefícios econômicos, ligados a preço e produtividade desse produto, e, finalmente, os benefícios psicológicos, né? Entre eles satisfação, confiabilidade, conforto, imagem, reputação, relacionamentos e assim por diante. Né? Esses autores colocam de uma forma também bastante clara e importante que, hoje, com a hipercompetição, você lançou um produto e rapidamente você é imitado. Né? E benefícios funcionais e econômicos são, de fato, facilmente imitados. Não é? As características do produto, eu copiar o produto e ter características semelhantes, conhecer o preço e fazer um preço semelhante e ter a produtividade também muito próxima. Então, esses 2 grupos de benefícios, eles podem ser imitados rapidamente. A grande diferença para eu conseguir diferenciar o meu produto e, ao mesmo tempo, conquistar a vantagem competitiva fica justamente com os benefícios psicológicos, não é? Porque aí vai ser muito difícil. Então, a minha empresa tem 10 anos no mercado, tem uma imagem e uma reputação. Entra qualquer uma e outra empresa no mercado e rapidamente copia a minha imagem e reputação. Vai ter uma imagem e reputação equivalentes? Não, ela vai levar muito tempo. Eu levei 10 anos para construir, ela vai levar algum tempo semelhante para construir essa mesma situação. O relacionamento específico de amizade, de interação que eu tenho com os meus clientes. Chega uma nova empresa e no dia seguinte consegue isso também? Não, ela pode conseguir, mas vai levar
muito tempo e ter que investir muito dinheiro e tempo nessa empreitada. Então, os benefícios psicológicos fazem a diferença, tá? Não vamos esquecer deles no nosso processo de diferenciação da nossa oferta. E por que nós falamos tanto em valor, né? Quais são as consequências de um valor superior? Quando nós falamos valor, ele tem que ser superior, porque se ele for igual, o mesmo valor dos clientes, eu tenho produtos equiparados, produtos equivalentes, e aí a coisa não vai funcionar. Eu preciso gerar um valor superior para os meus clientes a partir da diferenciação dos produtos, gerando benefícios valorizados pelo cliente para o atendimento de suas necessidades. Então, o valor superior para o cliente vai gerar o quê? Satisfação e prazer do cliente. Vai gerar também e facilitar o processo de fidelização desse cliente. E dessa forma, o cliente fidelizado vai significar relações duradouras e lucrativas. Muito bem, troca e transações. Marketing estuda, né? É a arte ou ciência que estuda os processos de troca, visando o atendimento das necessidades dos clientes de forma lucrativa. Essa seria uma definição, ou melhor, um conceito de marketing, né? Então, o marketing está totalmente voltado e dependente do processo de troca. E o que é o processo de troca? É justamente a transação, o processo de compra e venda, não é? Eu entro numa loja, compro um determinado produto, pego na prateleira, passo no caixa e, na hora H, enfio a mão no bolso e troco meu dinheiro por aquele produto que eu estou comprando. Não é? Então, essa é a ideia de troca e transação. Segmentação em mercados-alvo. Muito bem. A maioria dos mercados é heterogêneo a partir e na análise de uma determinada característica. Muito bem. Segmentar é repartir, né, um determinado mercado. Então, se ele for homogêneo em relação a um determinado critério, ele não é passível de uma segmentação, de uma repartição. Tá certo? Por exemplo, um mercado composto pelo público feminino. Chega alguém e diz que quer segmentar esse mercado com base no gênero. É impossível. É só de mulheres, não é verdade? Então, é um mercado homogêneo. O mercado homogêneo não pode ser segmentado ou repartido. Muito bem. A maioria dos mercados são heterogêneos. Então, nesse exemplo que eu dei, se é um mercado composto por homens e mulheres, então eu posso pensar em segmentar por gênero. Crio um submercado ou um segmento só de mulheres e outro submercado ou segmento só de homens. Correto? Muito bem. Então, a ideia aqui é: todo mercado, em princípio, é heterogêneo, mas eu preciso verificar isso antes. E seria importante designar algum critério que seja válido e importante para a nossa empresa para segmentar esse mercado. Então, quando eu segmento e tenho vários submercados ou segmentos de mercado, eu vou analisar na sua essência cada um e verificar quais são os mais importantes e quais são os mais atrativos em linha com as competências da minha empresa e escolher aqueles que são mais atrativos, que têm um crescimento maior, que têm um volume substancial, que os preços praticados são mais altos e, portanto, a margem é mais alta, não é verdade? E que eu tenho condições de atendê-los muito bem. Então, esses mercados escolhidos, ou estes segmentos escolhidos, são os chamados mercados-alvo, onde eu vou me esforçar para atendê-los muito bem. Ok? E isso também faz parte do contexto da diferenciação. Então, defino grupos de clientes com características semelhantes, não é?
vou entender o que eles querem e valorizam, e vou fazer uma oferta diferenciada, um produto diferenciado para atendê-los muito bem. Competitividade. O Porter, um autor muito importante e pesquisador da área de estratégia, coloca que a vantagem competitiva, a vantagem sobre os meus concorrentes, a vantagem concorrencial, né, vem fundamentalmente do valor que a empresa consegue criar para os seus compradores, que deveria ser um valor superior, não é? E que ultrapassa o custo de fabricação pela empresa. Desculpe. Ou seja, que gera valor também para a empresa fornecedora. Já Lambert, outro autor muito importante de marketing, coloca que a vantagem concorrencial, ou competitiva, ou a competitividade, significa o conjunto de características ou atributos detidos por um produto ou marca. Né? Aqui fica subentendido que, quando colocados em uso, vão conferir uma certa superioridade sobre seus concorrentes imediatos. Né? Então, essa é a ideia. Muito bem. A vantagem competitiva. O Porter define 3 estratégias para você conseguir a vantagem competitiva ou a vantagem sobre seus concorrentes. A vantagem concorrencial externa, que seria a diferenciação e que te dá poder de mercado. A vantagem concorrencial interna, que é a liderança de custo, e o foco. Né? Essas 2 primeiras são em alvo amplo, todo o mercado. E a terceira, o foco, é quando eu focalizo, faço a segmentação e focalizo um único segmento ou alguns segmentos do mercado e opero com diferenciação ou liderança de custo. Muito bem, vamos entender. A vantagem concorrencial externa, ela é externa porque eu tenho que conversar e falar com o meu cliente antes. Eu preciso ir lá visitar o meu cliente, olho no olho, conversar com ele e entender o que ele quer, o que ele precisa, quais são as suas necessidades, quais são os benefícios procurados, e, enfim, o que ele valoriza, para daí voltar, levar tudo isso para dentro da empresa e estabelecer, criar um produto diferenciado para atendê-lo muito bem. Essa situação da diferenciação, como já dissemos, permite que você pratique um preço acima do preço médio de mercado. Ele vai aceitar, se você fez direitinho esse processo de diferenciação, pagar um preço algo superior à média de mercado, porque você fez direitinho e ele está enxergando que o seu produto tem aquilo que ele quer e valoriza. Então, essa situação de você poder precificar os seus produtos se chama poder de mercado. Então, a nossa empresa passa a ter poder de mercado, poder de precificar os seus produtos. A vantagem concorrencial interna, a liderança de custo, ela fica restrita a commodities, a produtos padronizados, né? Que não é o objetivo desse curso, então eu vou passar realmente muito rápido. É uma obsessão por custo, né? E quanto mais ela vende, mais ela consegue reduzir o seu custo, então é uma orientação totalmente voltada ao volume, com obsessão em redução de custos, ok? E o foco, como eu já disse, é ou a diferenciação ou a liderança em custo no contexto de um segmento. Muito bem. Como já dissemos, no marketing empresarial, na compra empresarial, ou também chamado marketing business to business, ou antigamente chamado de marketing industrial, né? Nós temos os chamados centros de compras. Centro de compras são algumas pessoas que vão participar do processo da compra de um determinado item. É lógico que quando os itens são da maior importância, nós vamos ter o grupo todo participando. E quando
o item é de uma importância menor, de repente eu tenho unicamente o comprador, né, fazendo aí o seu papel ou um ou mais papéis. Mas geralmente nós temos o guardião ou a secretária que vai controlar o fluxo de informações. Tem o iniciador que identifica uma necessidade e que vai, então, abrir o processo de compras desse produto para que o usuário tenha esse produto e possa utilizá-lo. O comprador vai ser a pessoa que tem responsabilidade de selecionar o fornecedor e negociar as condições. Pode existir a figura de um influenciador que tenta afetar a decisão de compra, né, no seu interesse. E tem o decisor, que tem conhecimento e poder para assinar e aprovar uma seleção. Então, vamos fazer uma brincadeira rápida aqui. O iniciador é o gerente de compras. Ele acaba de contratar essa vendedora de vestido vermelho. E daí ele pensa, poxa, agora eu preciso comprar um carro para ela. Então, ele identifica a necessidade. Eu preciso dar um carro porque ela tem que visitar os clientes e precisa do carro. Então, ele abre, né, um pedido de compras, colocando a necessidade de aquisição de um automóvel. Isso vai para o guardião, para a secretária, que vai circular esse pedido de compras e ter uma aprovação inicial para seguir o processo. Daí, esse pedido de compra vai para o comprador, que vai olhar a política de vendas, a política de automóveis da empresa para o vendedor e vai selecionar os fornecedores e começar a negociar as condições. Existe um diretor que tem um filho que trabalha na Volkswagen. Seria o influenciador. E ele vai tentar afetar essa decisão de compra, que seja um carro da Volkswagen, né, para garantir o emprego do filho dele, né, e que, de repente, toda a frota da empresa seja com produtos e automóveis da Volkswagen. Não é verdade? E depois tem o decisor, que geralmente compra de automóvel, por exemplo, é compra de um ativo, né? E compra de um ativo precisa da assinatura do presidente e algumas empresas até de 2 diretores. Então, é ele que vai aprovar a compra final do automóvel da nossa vendedora nova, que vai utilizar o automóvel para visitar os seus clientes. É aquilo que eu falei. De repente, você tem uma pessoa ocupando mais de um papel, né? Se a compra for muito complexa, você pode ter até mais pessoas. Se a compra for muito simples, de repente você tem só o comprador fazendo aí e desempenhando uma ou mais funções. O influenciador também pode ser uma pessoa da área técnica, né, apoiando e dando as suas impressões a respeito de uma compra mais técnica. Muito bem. As funções de um profissional de vendas. O profissional de vendas tem que se preocupar em vender mais para a clientela atual. Criar novos clientes. Então, prospectar e criar novos clientes. Construir relacionamentos de longo prazo com os clientes. Esse é um ponto importantíssimo. Trazer soluções para os problemas do cliente. Prestar serviços aos clientes. Ajudar a clientela a revender os produtos para os clientes dela, se isso for possível, né? Se eu puder ajudar o meu cliente a revender os seus produtos, puxa vida, vai ser uma coisa fantástica, né? Isso não vai se aplicar ao caso dos produtos, dos serviços de limpeza. Ajudar os clientes na utilização dos produtos depois da compra, também não se aplica diretamente ao serviço de limpeza. Consolidar o bom conceito da empresa junto ao cliente. Fornecer informações de mercados à empresa. Então, como anda o mercado? Novas empresas eventuais de limpeza, o que está acontecendo com esse mercado, concentrações, compra, fusão, não é? Novos equipamentos de limpeza, enfim, novas perspectivas no futuro, não é? Então, essas informações são importantes. E, finalmente, o foco do cliente, que é maior que o foco no cliente. Então, vamos entender bem o que é isso. O cliente, nosso cliente, ele também tem os seus clientes.
não é verdade? Eu, quando focalizo o meu cliente, eu olho para ele, olho para dentro da sua empresa, tento entender as suas necessidades, os seus benefícios procurados e cumpro aí tudo que eu listei aqui nesse slide, não é verdade? Esse é o foco no cliente. Agora, o foco do cliente seria fazer tudo isso e ter uma preocupação com os clientes do nosso cliente e tentar fazer alguma coisa para ajudar o nosso cliente a ter uma posição cada vez melhor frente aos seus clientes. Se a empresa do meu cliente vai bem, eu, como fornecedor dele, também vou bem. Não é verdade? Muito bem. Qualidades do vendedor de sucesso. Então, no contexto de personalidade, né, nós vamos ter os aspectos físicos desse vendedor, a aparência pessoal, né, se ele é trabalhador, é persistente, lembrando que vendas é perseverar, se ele tem senso de humor, boa reputação, é honesto, é leal, tem assiduidade, cumpre os horários, isso é muito importante, tem empatia, sabe ouvir, tem autoconfiança, confia no seu trabalho e tem ímpeto para realizar as vendas. Ao mesmo tempo, ele precisa ter conhecimento na forma de educação técnica e educação comercial, né? No contexto de habilidade de vendas, conhecimento dos processos de compra e venda e domínio das técnicas e dos instrumentos de venda. Muito bem. O livro do Cobre e do Tejon apresenta aí, dentro da gestão de venda, os segredos do sucesso. Ele apresenta 21 itens. Eu tirei alguns e coloquei só aqueles que eu considero os mais importantes. Então, ele fala, construa redes de relacionamento com seus canais de marketing. Aqui, os canais de marketing são os intermediários, né? Isso não seria tão aplicável no caso do marketing empresarial e menos ainda no caso dos serviços de limpeza. O vendedor deve integrar ações de marketing em sua atividade de vendas com vitalidade, velocidade, visão e vivência. Então, no mundo atual, velocidade de resposta é alguma coisa muito importante. Então, pense nesses 4 Vs, né? Vitalidade, com energia, rapidamente, com uma visão realmente importante e estratégica e com vivência, né? Com experiência. A inteligência em vendas é a base do trabalho do vendedor moderno. O que isso quer dizer? Nós temos que estar preocupados o tempo todo em entender o que está acontecendo no mercado, né? Observar e trazer todo esse conhecimento para a nossa empresa. Então, veja que inteligência em vendas é você estar atento a tudo que está acontecendo no mercado, buscar informações sempre de forma ética, lícita, ok? Os territórios de vendas precisam ser bem determinados, para que você tenha uma boa gestão de vendas. O vendedor deve ser um gestor de produtos e deve saber vender benefícios. Já dissemos isso. Você não vende um produto, você vende benefícios que vão atender às necessidades do seu cliente. O vendedor deve agregar valor às suas marcas ou à sua empresa, não é verdade? É preciso saber identificar os benefícios buscados pelos clientes. Então, veja que está ressaltado isso. Isso é da maior importância. Nós vamos o tempo todo incentivar esse tipo de atitude, entender as necessidades, identificar as necessidades e os benefícios buscados pelo cliente. O vendedor deve conhecer o estilo e a personalidade do comprador. É aí que entra o aspecto da resiliência, né? Eu tenho que me adaptar ao estilo e à personalidade de cada um dos compradores, que são completamente diferentes. O vendedor deve saber fazer marketing de relacionamento e vendas de relacionamento, que está embutido aí dentro. Nós já vamos ver mais no final o que é a venda de relacionamento e como ela nos ajuda a reter os clientes. O vendedor deve agir como um prestador de serviços, tornando o preço um fator secundário.
É aquilo, se eu sou um prestador de serviço, se eu tenho uma oferta diferenciada naqueles itens psicológicos, não é verdade? E que o cliente quer e valoriza, o preço vai naturalmente ser um fator secundário. O vendedor não deve ter medo de vender, né? Parece óbvio, mas é importante. Eu tenho que me expor com vitalidade e energia e não ter medo de vender. O vendedor deve ser cibernético, ou seja, deve usar e ter todas as ferramentas que vão auxiliá-lo na venda, né? O celular, o GPS, o microcomputador, se possível for até um software de CRM, né? Que vai registrar todas as informações relativas a esse cliente, aos contatos dele com a empresa e assim por diante. O vendedor precisa agregar valor à sua venda, ou seja, ele precisa gerar valor para o cliente e, ao mesmo tempo, gerar valor para a sua empresa, para que ela tenha lucro. O vendedor deve ser competente, é óbvio, mas ele deve reunir tudo isso aí, né? Ele deve agir como um líder, liderando todo esse processo envolvendo o seu cliente, né? E principalmente na solução dos problemas quando ele tem que voltar à sua empresa e depende de outros departamentos. Então, ele tem que liderar todo esse processo e ser empreendedor ou agir como empreendedor. O que é agir como empreendedor? O empreendedor faz a hora, não espera acontecer. Essa é a grande diferença. Ele sabe, entende, faz a hora, não espera acontecer. O vendedor precisa saber negociar com equilíbrio e bom senso. O vendedor precisa atingir metas de vendas e estar no lugar certo. O vendedor precisa ter um bom desempenho financeiro, que está ligado àquela 13ª também, de agregar valor à sua venda para o cliente e para a sua empresa. Ok? A negociação aplicada em vendas. Então, componentes de uma negociação. Sempre você vai ter o vendedor, eventualmente pode ter o supervisor de vendas ou o gerente de vendas, numa negociação maior, mais difícil, né? E vai ter o centro de compras, que vai ter algumas daquelas figuras que nós falamos, né? Pelo menos o comprador e o usuário, digamos, não é verdade? Tipos de negociação. Existe a negociação ganha-ganha, que é uma negociação de equilíbrio, onde as duas partes se saem bem. Existe a negociação ganha-perde, onde o fornecedor ganha e o cliente perde. Existe a negociação conturbada, perde-perde, que é uma confusão, onde tanto a empresa fornecedora como a empresa cliente perdem. Então, é uma coisa conturbada. E tem a perde e ganha, onde eu, fornecedor, perco e a empresa compradora ganha. Então, nenhuma dessas situações são desejáveis, a menos da primeira, que é o ganha-ganha. Então, nós temos que perseguir esse tipo de negociação. Os dois têm que sair, os dois lados têm que sair da mesa de negociação, tá certo? Ganhando. Esse é o ponto principal. Normalmente existe uma zona de concordância, né? Nesse ganha-ganha. E é justamente isso que nós vamos falar um pouquinho. O vendedor tem um preço de reserva, que é o preço S, é o preço mínimo que ele pode vender, mas ele quer o quê? Aquele preço mínimo mais alguma coisa. Então, ele quer mover o X para a direita. Já o comprador tem um preço máximo que ele pode pagar, que é o preço de reserva do comprador, que é B. Mas ele quer B ou menos, não é? Então, ele quer mover o X para a esquerda. Observe que se eu vender o produto pelo preço mínimo, foi uma negociação perde e ganha, não é? O vendedor perdeu e o comprador ganhou. Se, por outro lado,
eu vender o produto pelo preço máximo, o preço de reserva do comprador, D, é uma negociação ganha-perde. Eu, fornecedor, ganhei e o meu cliente perdeu. Não é verdade? A negociação ganha-ganha vai estar nesses intervalos entre S e B, não é verdade? Onde vai ser estabelecido o contrato final. Aqui está colocado no meio, mas não necessariamente no meio. Pode ser mais para a esquerda, mais para a direita, não importa. Nesse intervalo, né, nós teríamos as negociações ganha-ganha. A diferença entre o preço de contrato final e o preço mínimo que o vendedor pode praticar seria a diferença do vendedor. E a diferença do preço máximo de compra do comprador e o preço de contrato final seria a diferença do comprador. Ok? Muito bem. As características pessoais para uma negociação bem-sucedida. Então, para eu ter sucesso numa negociação, eu precisaria ter algumas características pessoais, né? Primeiro, ser sensível às necessidades dos outros. Eu sento na mesa e preciso olhar o outro lado. Eu preciso calçar o sapato de quem está do outro lado da mesa. Ser flexível para resolver os problemas. Estar comprometido com a filosofia do ganha-ganha, já dissemos isso. Ter uma alta tolerância em relação a possíveis conflitos. Né? Pesquiso e analiso completamente as questões antes de sentar na mesa de negociação e também durante a própria negociação. Sou muito paciente, isso é um ponto forte que eu tenho. Tenho alta tolerância à pressão. Verifique que eu vou ter pressão do lado do meu oponente, vamos dizer assim, ou do outro lado da mesa, e vou ter também pressão, eventualmente, da minha gerência, para que eu resolva logo esse assunto e essa negociação e atinja um determinado, vamos dizer, nível de preço, por exemplo. Né? Então, eu preciso ter alta tolerância à pressão, porque eu vou estar pressionado de vários lados, ou de todos os lados. Ataques pessoais e ridículos não me perturbam além do razoável. Então, se existia essa possibilidade de um ataque pessoal ou de alguma ofensa, alguma coisa, não posso deixar que isso me perturbe. Ser um bom ouvinte é fundamental. E rapidamente identificar aquilo que é problema básico, que precisa ser resolvido e atacado. Né? Então, identificar problemas básicos ou as prioridades. Desculpe. A venda pessoal. A venda pessoal refere-se à comunicação pessoal de informações para persuadir um cliente a comprar alguma coisa. Então, é a entrevista de vendas, é a visita do vendedor à empresa do cliente, é o chamado face a face ou face to face. Né? É a hora que nós sentamos e vamos apresentar a nossa empresa para um cliente novo, depois apresentar a nossa diretoria, a nossa composição acionária, enfim, tudo a respeito da nossa empresa, sua tradição no mercado, para depois começar a falar dos seus produtos, apresentando os seus produtos. Tudo isso visando o quê? A preparação de uma atmosfera, né, para gerar realmente interesse do cliente numa oferta, para daí chegar à possibilidade de fechar uma venda. Então, isso é a venda pessoal. A venda pessoal ela pode ser forçada, quando ela é feita goela abaixo, né? Na realidade, quem prevalece aqui é a necessidade do vendedor e não a do comprador, né? Eu preciso vender porque eu preciso ganhar a comissão e sustentar minha família. Então, eu vou botar a goela abaixo e vender, se possível for, né? Independente se for do melhor interesse do possível cliente. Isso aqui é muito típico com produtos não procurados, tipo seguro, tipo jazigos. Por exemplo, na universidade era muito comum
você sai na saída dos portões, tem aqueles vendedores de livros, vendedores de revista. Não tenho nada contra vendedor de livro nem de revista, mas eles praticam ou praticavam essa venda forçada. Tinha um cartaz na mão, onde estavam relacionados e tinha fotografia, vamos dizer, ou a imagem de todos os cartões de créditos existentes no mundo. Mostrava para você esse cartaz e dizia: você tem algum desses cartões? Eu olhava lá e falava: eu tenho Credit Card. Se o senhor tem Credit Card, o senhor já ganhou, então, uma promoção. Olha, esta revista, essa outra, mais não sei o quê. Daí começa a te envolver, e daí tem que comprar outras revistas, tem que pagar o frete, enfim. Esta é a venda forçada, ok? A venda tradicional ou de transação é a venda, vamos dizer, mais comum, que tem foco na transação e no fechamento. Tá? Ele olha também um pouco as necessidades do cliente, mas o foco mesmo é na transação e no fechamento. E existe a venda de relacionamento, que vai exigir o desenvolvimento de uma parceria de confiança. Eu vou trabalhar nesse relacionamento, onde eu quero proporcionar e ter o cliente no longo prazo satisfeito. Então, é bem diferente e é essa venda de relacionamento que nós temos que perseguir, e o produto diferenciado vai nos auxiliar sobremaneira nessa questão. A venda tradicional, então, falando um pouquinho mais, ela é orientada para a transação, ou seja, para o processo de compra e venda. Eu quero vender, tenho foco na necessidade de gerar indicações, apresentações, entrevistas e fechamentos, o maior número possível. Tenho um esforço mínimo para identificar as necessidades do cliente e mesmo a sua utilização no processo de vendas. É aí que ela peca. A venda de relacionamento enfatiza o investimento de tempo e o esforço para identificar as necessidades de cada cliente. Então, vai investir muito esforço e tempo para entender as necessidades do cliente e os benefícios que ele precisa e valoriza. Combina da melhor forma possível a sua oferta com as necessidades identificadas, ou seja, vai buscar um produto diferenciado, e cria condições e um ambiente para um fechamento relativamente fácil, relativamente direto, já que eu tenho um produto que é exatamente aquilo que o cliente quer e valoriza. Essa é a tônica principal. A venda de relacionamento, o que vai acontecer? Eu analiso as necessidades do cliente, desenvolvo um produto para atender essas necessidades, gerando benefícios que atendam essas necessidades, recomendo a solução e vou conquistar esse compromisso de compra ou vou realizar a venda, já que eu tenho um produto que atende aquilo que o cliente quer. Vou implementar essa recomendação e manter e fortalecer o relacionamento. Então, isso não para, isso é contínuo. Falando um pouquinho de atração e retenção de clientes, a aquisição de um novo cliente pode custar até 5 vezes mais do que os custos envolvidos para reter os clientes existentes. As empresas perdem, em média, 10% dos seus clientes a cada ano. Uma pesquisa indicou que uma redução de 5% no índice de abandono de clientes, se eu conseguir reter e reduzir esse índice de perda de clientes, eu posso ter um aumento no lucro de 25% a 85%, dependendo do setor no qual eu atuo. E outra coisa muito importante, a taxa de lucro por cliente tende a aumentar à medida que eu retenho esse cliente por mais tempo. As principais razões para perder um cliente é um estudo da Forum Corporation. 15% encontraram um produto melhor. Então 15% dos clientes eu na média perco porque eles encontraram um produto melhor, ou seja, um produto diferenciado, ou seja, um produto que vai de encontro às minhas necessidades e aqueles benefícios que eu valorizo.
15% encontraram um produto mais barato. Então, veja, hoje no mercado competitivo, ou hipercompetitivo, onde temos a hipercompetição, o preço vai ser sempre muito importante. E se meu produto não é diferenciado e é equivalente ou igual ao dos meus concorrentes, quem praticar o menor preço leva. Então, eu vou perder clientes, nesse caso, para fornecedores com um preço menor. E 70% mudaram devido ao descaso ou atenção precária por parte do fornecedor. Isso chama a nossa atenção. Não é? O relacionamento, o atendimento, a velocidade de resposta, a educação com que esse cliente é tratado, desde a telefonista que atende quando ele liga até quem vai resolver o seu problema, tudo isso é de fundamental importância. E veja que é a principal causa de perda de clientes. Bom, o que significa um cliente satisfeito? O que acontece com um cliente satisfeito? Bom, ele vai ficar fiel por mais tempo. Não é? Enquanto eu conseguir dar ou fazer uma oferta de maior valor, diferenciada, que atenda às suas necessidades e que gere benefícios valorizados pelo cliente, ele vai ficar fiel por mais tempo. Ele vai tender a comprar mais, né? Se for o caso de bens, não no caso do serviço, mas ele vai tender a comprar mais novos produtos e atualizações do produto, vai falar bem da nossa empresa, dos seus produtos, dos seus serviços, são mais fiéis à marca, fornecedor, menos sensíveis a preço, já dissemos isso, né? E vai oferecer ideias, inclusive, sobre os nossos produtos ou serviços à empresa. De repente, ele vai nos ajudar a melhorar o fluxo do serviço de limpeza, os processos de limpeza, por que não? E o cliente satisfeito reduz os seus custos das transações, são aqueles custos de tempo, psicológicos e comportamentais para procurar novos fornecedores. Se ele está fiel e contente com a nossa empresa, ele não vai incorrer em custos de transações para procurar novos fornecedores. Não é verdade? Como desenvolver vínculos fortes com os clientes? Bom, criando produtos e experiências com valor superior para o mercado-alvo. Engajando todos os departamentos da nossa empresa no planejamento e gerenciamento do processo de satisfação e retenção de clientes. Então, o vendedor lidera esse processo, mas não é só ele que é o responsável para desenvolver vínculos fortes com os clientes. Todos os outros departamentos da empresa, que estão no suporte e no planejamento e gerenciamento desse processo como um todo, tem importância. Integrar a voz do cliente para capturar suas necessidades. É interessante aqui porque as necessidades elas podem ser explícitas e implícitas, declaradas ou não declaradas. O que é uma necessidade explícita ou declarada? É uma necessidade que está clara, que o próprio cliente conhece, sabe e fala para o vendedor. Agora, podem existir necessidades não declaradas, não é certo? Ou escondidas, vamos dizer assim, que eu precisaria trabalhar para identificar e descobri-la. Não é verdade? Ela está implícita, está escondidinha, então eu preciso encontrá-la. Organizar e disponibilizar um banco de dados com informações sobre necessidades, preferências, contatos, frequência de compra e satisfação de cada cliente. Se for possível, a empresa fornecedora deveria ter esse banco de dados, ou até um software de CRM que vai registrar tudo isso, tudo o que acontece com esse cliente, a história do cliente. Então, vai estar tudo armazenado nesse software chamado de CRM,
que vem do inglês, que nada mais é do que gerenciamento, tá certo? Da relação com o cliente, né? Customer Relationship Management. Facilitar o acesso dos clientes ao departamento apropriado, toda vez que ele tiver um problema, necessidades ou reclamação, né? Então, eu abro as portas da nossa empresa, lidero esse processo e faço com que ele tenha acesso ao departamento necessário. Avaliar o potencial dos programas de frequência de compras e programas de fidelidade. Isso, no nosso caso, não é muito aplicado, é mais para o marketing de consumo, né? Agora, implementar programas de incentivo para recompensar os funcionários que vão se destacar nesse quesito, né? Isso é bastante interessante. Premiar os vendedores de sucesso e o pessoal também da equipe de vendas internas e administração de vendas. Finalmente, encerrando o nosso curso, eu acho importante apresentar um mapa mental resumo, para que a gente consiga fixar a essência desse nosso curso, né? Então, o produto é o bem ou serviço e é constituído por atributos. Ele é um pacote de atributos. O que é o atributo? O atributo é uma característica ou propriedade do produto. Os atributos, quando colocados em uso, vão gerar o quê? Os benefícios. Então, um pacote de atributos gera um pacote de benefícios. Esse pacote de benefícios é que vai atender às necessidades do cliente. Muito bem, se os benefícios percebidos forem maiores do que os custos percebidos, então o valor é gerado. E se o valor é superior ao quê? Superior ao valor ofertado pelos meus concorrentes. Se ele é o valor, ele é superior, então eu tenho uma oferta diferenciada em relação aos concorrentes. E essa oferta diferenciada vai gerar vantagem competitiva, tá certo? Eu vou ter vantagem sobre os meus concorrentes. E essa vantagem competitiva, junto com o atendimento das necessidades, vai gerar satisfação e fidelidade do nosso cliente. Prazer, não é? E vamos ter um cliente, então, satisfeito. Ok? Agradeço muito a atenção de todos e espero que eu tenha contribuído aí para as suas vendas e para, principalmente, turbinar as suas vendas. Obrigado.